Olá pessoal, sejam bem-vindos ao De Zero à Vida. E hoje a gente começa com algo muito importante, que é contar histórias reais, né? E a primeira é do meu amigo, um amigo meu de infância, que foi abandonado no hospital. E conta pra gente, Daniel, como que foi essa história, como que foi essa questão do abandono, como você descobriu que foi abandonado no hospital? Eu aprendi a ser muito grato, sabe, pela família que eu tenho, que Deus preparou essa família que eu tenho. Eu tive uma mãezona, assim, protetora, que cuidou de mim. E só de alguns anos eu pude perceber e me dar conta como ela foi sábia em nunca esconder essa história de mim. Ela nunca escondeu de mim essa história. Ela sempre foi muito transparente com relação à minha história, que eu era adotivo, é, que eu tive uma outra família. Você lembra com qual idade, mais ou menos, que ela te contou isso? Olha, eu tinha por volta aí de uns 8 a 9 anos de idade, e aos poucos ela ia falando comigo de uma maneira clara, e a minha mente aceitou aquilo na época porque eu me senti amado por ela. Sim. Eu me senti amado por ela, pelo meu pai e também pelos meus irmãos e por aí vai. Só que, assim, tem certas coisas que ficam na nossa alma por consequência, porque você vê que a mulher, quando ela está grávida, o feto ele ouve vozes, ele reconhece vozes, ele capta os sentimentos da mãe ali na Sim. fecundação. E eu nasci com alguns problemas, certo? Eu nasci por causa disso, complexos de inferioridade totais, sentimentos de rejeição muito grande, na época inclinações depressivas, a minha autoimagem era muito complicada. Você como meu amigo, você se lembra? Lembra? Eu andava de cabeça baixa, eu Sim. não andava de cabeça erguida, aquela postura, né, de você se ver alguém precioso, alguém importante. Embora eu fosse cercado por uma família que me amou, me acolheu, e eu sou registrado desde o início, que é outra história de milagre, para mim, milagre. Eu sou registrado mesmo nessa família, no meu nome, com o nome do meu pai. Eu não passei por nenhum processo de adoção junto ao orfanato, alguma coisa Então, assim. e como que foi isso? Você nasceu no hospital e foi abandonado pela sua mãe, que te gerou, certo? É, Conta aí como que foi esse processo até como você foi adotado e tudo mais. é que é o seguinte, o ano que eu nasci, em 81, era dia dos pais, eu nasci no dia 9 de agosto. E tem anos que o meu aniversário cai no dia dos pais. Feriadão, domingo, todo mundo em casa. E meu pai trabalhando na empresa. Quando eu digo meu pai, é o meu pai adotivo, mas eu considero como meu pai mesmo. Sim, que foi o que te criou, Foi né? o que me criou. Ele ali, trabalhando num domingão, não esperava jamais nem por 1 milhão de anos o que ia acontecer. E tinha esses vendedores de rua, de doces e salgados, e o que acontece. E o menino ele acabou caindo, tendo uma queda, e ele abriu o supercílio, e a empresa do meu pai trabalhava era na Lapa, e aconteceu que meu pai levou esse menino para tomar ponto. E aí chegando no hospital, você tinha acabado de nascer, você já tinha nascido. Tava uma história bradada no hospital de uma menina, uma jovem, onde ela estava sendo até, não digo perseguida, mas falando mal, que era uma mãe, nossa, estava falando que ela era desnaturada, que não Ela teve, queria mais o ela filho. teve você e Não ficou no queria. hospital? O que aconteceu? Porque na verdade, tipo assim, ela queria deixar o filho ali no hospital e queria ir embora. Ela queria seguir com a vida dela.
que ela alegava que ela não tinha condições de ter aquela criança. Ah, entendi. Ela, ela era moradora de rua? Olha, eu sei pouco sobre ela. Uhum. Não vou aqui falar, eu sei pouco sobre ela. Mas eu também nunca julguei, nunca guardei mágoa dela, porque a minha mãe, desde pequena, ela sempre, de uma maneira sábia mesmo, ela foi preparando a minha mente para isso. Para que você não tivesse raiva ou rancor. Porque desorientada, a família mal sabia o que estava acontecendo. E o meu pai ali, ouvindo toda essa história, tinha minha madrinha na época que estava com ele, que era a cozinheira do lugar, foi com ele e essa mulher é engraçada, né? Ela tinha perdido um filho jovem há pouco tempo, de acidente, de moto, e o nome do cara era Daniel. Olha. E ele falou, olha, ela foi tocada pela história, falou, se você não adotar, eu adoto. E aí houve toda uma conversa, importando aqui, né, com o pessoal do hospital, com essa menina, com a minha madrinha e meu pai na época. E é isso mesmo que você quer, porque você nunca mais vai vê-la. Não, o que é melhor para mim, o que é melhor para ele é melhor para mim, porque eu não tenho condições de ter essa criança e de cuidar dessa criança. E aí que foi uma história muito louca, porque ao mesmo tempo, depois de muitos anos, eu vi que foi Deus guiando a minha história desde o começo, me dando para uma família que me amou, que me deu um lar, que me deu um nome e me projetou. Mas, assim, você imagina, a minha mãe adotiva, que é a minha mãe, que ela que me criou, sinto muita falta dela, muita falta já dela. falecida, né? Ela faleceu em que ano, sua mãe? Nossa, eu não me lembro, porque isso já faz muitos anos, né? Eu não lembro o ano ao certo, já faz muitos anos. Eu tô com 44. Ela morreu, eu tinha 25. Então, aí... 19 anos. Mais ou menos isso daí, por volta disso. Vamos aqui colocar no número preciso. E aí você, aí voltando lá, o seu pai te levou no mesmo dia embora? Levou eu no mesmo dia. Então não passou nem por processo de adoção, não, nada, que aquela época também, né, tinha muito... não passou. E assim, nessa época, hoje em dia, a criança nasce no hospital, já tem o cartório no hospital, ela já é registrada na hora. Naquela época não era assim, demorava aí seu pai foi te registrar, e aí no fim você foi registrado como se ele fosse realmente seu pai e a sua mãe adotiva, ambos como se realmente fossem os seus pais. Porque o que acontece? Ele encontra no cartório, teve essa coincidência, mas eu vi que foi Deus também, porque amigo dele de muitos anos, da cidade da minha mãe adotiva de São João da Boa Vista, ali tinha sua função no cartório, e para ajudar no processo, falou, não, olha, quer saber? Vamos registrá-lo como se a sua mulher tivesse tido filho em casa. E aí eu registro ele no seu nome. Imagina, a mamãe, vamos aqui conjecturar, não sei se foi bem assim, mas imagina ela lavando louça, né, ali na sua rotina de casa, porque até então sou mais velho, não tinha filhos antes. E daqui a pouco chega ele com o negrinho no colo. Branquinho ele, ela branquinha, meu pai, né? Brancão, né? Ela branquinha. E os vizinhos ali, na época, falando, né? Alguns, eu creio que falando, lá, o Laércio está levando um menino para dentro de casa, né? E naquela época, né, 1981, né? Então ainda tinha muito, era completamente diferente dos dias de hoje, né? Em relação a tudo, né? Em relação a tudo. E eu cheguei sem nada, cara, sem nada. Sem roupa, sem nada, né? Sem berço, sem nada. Houve toda uma mobilização na rua dos parentes, com doações de fralda, uma criança recém-nascida, e leite, vai se alimentar como? Aí existiu o leite, eu não sei se era o NAN na época, não sei como é que, não sei tantas informações tão precisas assim, mas eu fui cercado assim por uma onda de compaixão na época. E aí, no caso, o seu pai adotivo e sua mãe não tinham outros filhos. Você era o primeiro, no caso aí. Até então eles não tinham tido filho. E depois de muitos anos
Eu sou de 81, se eu não me engano, não me falha a memória, minha irmã é de 86. Então ela é 5 anos mais nova que eu aí. 5 ou 6 anos aproximadamente mais nova. Depois o meu irmão mais novo aí, é de 88, é de 88, é mais novo que eu, caçula. Legal. E como que foi sua infância? A sua, vamos falar aí, vamos um pouquinho mais além. Como que foi a sua adolescência? Você teve revolta? Você se envolveu com vício, alguma coisa? Conta um pouco da sua adolescência, assim. Eu nunca tive revolta e eu também nunca tive vontade de conhecer a minha mãe natural, digamos assim, vou usar essa nomenclatura. Até porque você teve um entendimento da situação dela, né? Exatamente. Ela não tinha como te fazer. A minha mãe, na época, é muita coragem, né, para poder fazer isso, porque ela viu o seu bem-estar, né? Hoje a gente vê o bem-estar do filho, minha né? Minha mãe brigava por nós, que eu digo para os meus irmãos. Minha mãe foi uma mãezona protetora, uma mulher que meu, tanto é que eu sinto muita saudade, falta. Meu pai foi muito denso na minha vida. Meu pai foi pivô direto, instrumento de Deus para me abrigar, para me dar um lar, uma família. Não tem como pagar certas coisas, sabe? Eu acho que e aí você cresceu, pai, sem revolta. Sem revolta em relação a isso. Mas a juventude, a gente tem a nossa revolta com nós mesmos, né? Às vezes, sim. Até porque você falou quando você nasceu, aos poucos você foi sentindo, né? Por causa até do feto e tudo mais, a criança sendo gerada ali com dificuldade e tudo mais, a criança ela sente toda aquela necessidade da mãe, né? Ou até as perturbações, se tivessem vícios, enfim. Porque não tem histórico na família que eu fui criado para eu nascer, para eu, digamos assim, ter uma influência ali para ser complexado, esses complexos de inferioridade, esses sentimentos de rejeição que eu carregava na minha alma dentro de mim, que era muito grande. Tudo isso você tem ciência que veio da barriga da sua mãe. Veio. Porque você teve o amor dos seus pais adotivos, certo? Eu tive uma família maravilhosa. Tenho, na verdade, né? Uma família maravilhosa. Mas eu tive esses problemas. E o vazio que tinha dentro de mim era algo muito grande. E eu tive problemas com drogas uma boa parte da minha fase, da minha adolescência e juventude. Porque assim, Você se envolveu com que idade a usar droga? Quais drogas você se envolveu assim? Você pode dizer, um exemplo, cigarro, né? Outras drogas ilícitas. De que idade até que idade? De 16 para 17 anos. Foi curta? Foi. 16, 17. E foi até quando? Foi bem intensa. Porque daí com 22 anos eu tive um encontro marcante que foi quem te deu a segunda chance para você. Foi impactante, sobrenatural, foi terapêutico, curador demais. Foi transformador. Foi o meu encontro com Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, com a pessoa de Jesus, com a sua palavra. E quem que te convidou, assim? Quem que te convidou para ir para a igreja? Assim, o encontro quando você teve, às vezes, assim, muita gente, elas falam para você do amor de Deus, essas coisas. Mas quem que foi o pivô mesmo no dia que você falou assim, eu vou? A minha mãe, ela era inspetora de alunos na escola que a gente estudava, na freguesia do Zona Norte, São Paulo. E a minha mãe, ela trabalhava com um homem de Deus, servo do Senhor, um homem íntegro. E foi meu paizão na fé, a família dele foi maravilhosa, instrumento de bênção para mim, que depois virou meu pastor, Roberto Carlos de Almeida, homem de Deus. E aí ele que te ensinou ele toda a palavra. Ele começou a orar por mim porque a minha mãe reclamava. Por causa porque eu estava vivendo uma fase de bebida, essas coisas tudo, né? E eu estava vivendo uma fase complicada, porque essa fase que eu vivia, por que eu conhecia as drogas? Porque eu vivia no meio de uma geração
onde os meus amigos estavam já nesse processo de uso dessas coisas, que era maconha, cocaína. Eu tive uma fase que eu usei muito isso. E aí, eu tinha na minha mentalidade... Isso, na verdade, assim, vem decorrente do quê? Tipo assim, o álcool, aí cigarro, e aí vai para essas ilícitas, Primeiro certo? eu comecei com bebida, vai evoluindo, né? Depois eu comecei uma coisa fumar, chama a outra. Depois eu comecei a fumar, depois de fumar, aí depois de um tempo eu percebi que aí os meus amigos estavam fazendo, e para mim ser aceito pelo grupo, eu tinha isso na minha cabeça. Você tinha que participar, não, mas querendo ou não, é assim. Não tem como você caminhar com pessoas que você não faz o que elas fazem. Você vai ter que buscar um novo grupo, né? Ou você se separa, ou você caminha do lado vivendo as mesmas coisas. Por que eu conheci depois a maconha e depois a cocaína. Eu fiquei mais tempo na cocaína. E esse Roberto Carlos, ele orava muito por mim, intercedia por mim, porque tinha compaixão da minha mãe na época. Minha mãe via que eu estava indo por um caminho complexo, complicado, eu chegava muito tarde em casa, e ela brigava comigo porque ela queria ver o diferente, ela queria o meu bem, e até que teve um dia que o Roberto me viu. Ele marcou um dia para me ver, para conversar comigo, nunca dava certo, era uma coisa impressionante, eu via que tinha algo trabalhando para que esse encontro não acontecesse. E aí ele te convidou para ir na igreja, e você... mas até então teve não estudo, na igreja e um culto. Uhum. Mas foi um encontro com ele. Entendi. E ele leu um versículo para mim que eu nunca mais me esqueci, cara. Qual que é o versículo? Eu nunca mais esqueci, porque aquilo veio muito de encontro com uma necessidade que eu tinha, de um vazio existencial e de complexos de sentimentos. E aquilo queimou dentro de mim na época, que é o Salmo 27, versículo 10, que fala: ainda que uma mãe te abandone, ainda que pais te abandonem, eu, Senhor, te acolherei. Ele falou do amor de Deus, da graça, ele falou de salvação ali para mim. E a partir dali você teve o conhecimento da palavra. Foi aí que ele falou, poxa, e essas coisas foi preenchendo o seu coração e foi tirando todo aquele sentimento que você tinha, aquela sensação, aquela desvalorização que você tinha interna. Foi um processo. Aí existiu um processo e isso foi se eliminando com o tempo. Foi um processo. E como que foi você ter me conhecido? Como que a gente se conheceu? Nossa, a gente é amigo de infância, cara. A gente cresceu junto. Eu falo que a década de 80 foi uma década de ouro. Foi boa, né? Vários. A gente se conheceu na rua, brincando, jogando bola, né, jogando futebol. A gente brincava com golzão, fazia aqueles gols de chinelo, de rebatida, tijolo, né? Rebatida. A gente, eu não sei se a molecada conhece isso hoje em dia ou não, a gente jogava taco, né? A gente jogava de taco, colocava vôlei, ali, vôlei, esconde, pega. E a gente brincava ali com uma criança e a gente cresceu junto. Cresceu junto e foi se conhecendo e até hoje. Hein? Legal. E tem algum momento marcante, né? Além do chinelo na roda da moto que derreteu, algum momento que foi marcante nesse tempo, né, na nossa história? Teve vários, né? Mas teve algum que você falou, nossa, essa aí foi fundamental. Nossa, tem tantas coisas que a gente já viveu, né? Essa do chinelo, do carro, né? Que desviou com a moto ali. Na madrugada, a gente, na época, muito louco, os dois, né? Dentro do carro. Acho que era um Gol que você tinha, bege, nossa, e a gente descendo a Elício Teixeira Leite, se eu não me engano, e você com aquele negócio, não, eu vou tirar um racha com esse cara, eu vou passar ele. Fala, não, olha o carro que o cara tem, você tá com um Gol 86. 82, cara, olha, não tem condições, chovendo. E aquele Gol dele, a porta abria sozinha. Ele me fez a curva, a porta abriu e eu fui junto. Fui para fora, fui para rua. Quando ele olhou, eu já estava quase caindo no chão. Ele me puxou, eu e a porta junto. É verdade, isso aí. Nossa, cada coisa. Ele tinha o pai dele tinha uma ML bolinha. E não tinha freio direito. Não tinha freio. Tinha que frear usando a embreagem ali, nas reduzidas e tal. E eu tinha um chinelo havaiano preto.
Nossa, o chinelo derreteu todo na roda, quase comi meu calcanhar inteiro, a roda. É verdade. Nossa, aí, vamos lá, você teve toda essa mudança, né, na sua adolescência, tudo, e você teve a vitória, né, quando você encontrou Jesus, você foi transformado, tudo. O que é sucesso hoje para você em relação a essa infância que você teve, a tudo aquilo que aconteceu na sua vida? O que você vê hoje como sucesso? Olha, em primeiro lugar, eu vejo que sucesso é Jesus, sabe? Jesus que nos transforma, que nos dá vida, que proporciona para nós um propósito. Você passa a entender a razão da sua existência, você passa a entender o porquê que você foi criado, gerado, formado. Eu vejo como sucesso a questão de você se amar, cara, você ter amor próprio, você se valorizar, você se ver como alguém, sabe? Família é tudo na nossa vida, sabe? Eu tenho 2 filhos maravilhosos que eu os amo muito e são meus tesouros, meus filhos. Legal. E se você pudesse falar algo para sua mãe, a que gerou você, se você pudesse falar com ela hoje, o que você falaria para ela? Olha, eu falaria para ela que eu nunca guardei mágoas, nem rancor, se ela tem esse peso psicológico na vida dela, espiritual até, sobre a vida dela, nunca guardei mágoa, nunca guardei qualquer tipo de rancor contra ela, muito pelo contrário, porque eu tive uma mãe adotiva que me amou e me instruiu muito, sabe, com toda a sabedoria, e que eu desejo tudo de bom, toda sorte de bênção para a vida dela, em nome de Jesus. E o seu pai? Que a sua mãe ainda teve uma história, né? Por trás aí. O seu pai, você nem teve Porque na verdade o noção, meu né? pai é uma coisa que não tem como eu ter noção, porque eu acho que, eu não sei se ela tinha certeza de muita coisa, entendeu? E eu tenho pouca informação sobre ele. Sim, não dá para dizer, Não né? tem como eu saber. Uhum, tá. Então é isso aí, né? Essa é a história do Daniel, né? Aqui é uma conversa entre amigos. E é tanta coisa para falar, eu sei que muita Sim. coisa fica de A fora. gente vai gravar outros vídeos com outras histórias bacanas aí. Se essa história tocou você, comente aqui embaixo. Fala pra gente quantas histórias, né, tem por aí que pode ajudar pessoas, que pode confortar. Essa é uma situação que gera muitos transtornos nas vidas hoje, no futuro das pessoas, né? E isso assombra a vida de pessoas. A infância anos, né? fala muito do seu dia de hoje, né? O que você passou fala muito do dia de hoje. O pai que você vai ser, a família que você vai sim, construir, a maneira como você se vê perante o mundo, a maneira como você lidar com conflitos, as decisões que você vai tomar. É impressionante como os traumas da infância podem te assombrar. É que eu tive, eu não digo sorte, porque isso não é sorte, foi a misericórdia de Deus que interviu na minha vida e mudou o curso de uma história que era para ser de uma outra maneira, e Deus, pela sua misericórdia, você se sente amado quando você tem uma experiência onde Deus toca em você. É verdade. Então é isso aí, pessoal. Essa é a história aí do Daniel, né? Uma história bem legal, cheia de emoções, né? Graças a Deus, o pai dele e a mãe adotiva tiveram conduzir isso da melhor forma possível, que diminuiu muito as consequências emocionais que ele teve, né? Sim. E nem todos tiveram, né, a mesma sorte ou o mesmo propósito que o Daniel tem, né? Mas deixa seu comentário aí, comenta o que você achou, passa pra gente se isso mexeu com você, se você tem uma história parecida, tá? Então, do 0 ao
a vida, né? Oh, Do zero à vida. É isso aí. Essa é a história hoje do nosso amigo e irmão aí, Daniel, e toda história merece ser contada. Forte abraço aí para vocês, até a próxima.